A revolução está preparada. Mas não apenas na universidade que essa situação existia. A massa da classe trabalhadora de Yancy, quase toda imersa no comunismo, estava pronta para explodir em revolução. Muito pouco trabalho foi feito nas fábricas. Comitês, conselhos, reuniões foram realizados por horas, principalmente sobre política. Estávamos em total sabotagem sistemática, feita de acordo com o plano e a ordem, abre aspas, quebrem, destruam máquinas, criem um estado geral de miséria material que leva à eclosão da revolução, fecha aspas. E de fato, quanto melhor a ordem era executada, mais a miséria se espalhava. A fome era mais ameaçadora e a revolta crescia no coração das multidões. A cada 3 ou 4 dias, nas ruas de Yassi, havia grandes manifestações comunistas. Os 10 a 15 mil trabalhadores famintos e manobrados pela mão criminosa em Moscou percorreram as ruas enquanto cantavam a canção internacional, gritando, abre aspas, exército abaixo, rei abaixo, carregando cartazes que diziam, abre aspas, viva a Revolução Comunista, viva a Rússia Soviética, fecha aspas. Se esses tivessem sido vitoriosos, teríamos pelo menos uma Romênia dirigida por um regime trabalhista romeno? Os trabalhadores romenos teriam se tornado donos do país? Não. Eles teriam se tornado escravos do tirano mais imundo no dia seguinte, a tirania judaica talmúdica. A grande Romênia, depois de menos de um segundo de vida, teria entrado em colapso. Nós, o povo romeno, teríamos sido impiedosamente exterminados, mortos ou deportados para as estradas da Sibéria. Camponeses, trabalhadores, intelectuais, todos que valessem a pena. Na terra de Maramures, ao Mar Negro, arrancada das mãos romenas, teria sido colonizado por massas judaicas. Aqui é que eles teriam construído sua verdadeira Palestina. Eu estava perfeitamente ciente de que naquelas horas estava em risco a vida e a morte do povo romeno. Eu também estava ciente de todos os judeus empurrando os trabalhadores romenos para a revolução. Eles não tinham simpatia pela angústia que naqueles momentos estavam tomando conta de nossos olhos e corações. Eles estavam cientes de que estavam fazendo. Apenas os intelectuais romanos estavam inconscientes. Intelectuais que aprenderam com os livros e que tinham chamado para iluminar o caminho das pessoas em momentos pesados. Porque para isso eram intelectuais, estavam perdendo seu dever. Esses incrédulos, naqueles momentos decisivos, decidiram com uma inconsciência criminosa que, abre aspas, a luz vem do Oriente, fecha aspas, as colunas revolucionárias que ameaçavam as ruas de todas as cidades, quem deveria se opor a elas? Estudantes? Não. Polícia? Segurança? Quando ouviram que as colunas estavam se aproximando, entraram em pânico e desapareceram. Nem o exército poderia ficar no seu caminho, pois não eram cerca de 1000 homens, mas cerca de 15, de 20 mil, organizados e ávidos. A Guarda da Consciência Nacional. Em uma noite chuvosa no outono de 1919, no refeitório da Escola de Artes e Ofícios, onde eu era conselheiro, um amigo me mostrou uma nota de um jornal. Abre aspas, a Guarda Nacional da Consciência se reunirá hoje à noite, quinta-feira, 9 horas da manhã, na rua Alexandre, número 3, fecha aspas. Saí imediatamente, correndo com muita impaciência para conhecer e me matricular nessa organização, cujos folhetos anticomunistas eu havia lido vários meses antes. Na sala de rua Alexandre, número 3, montado com bancos de madeira recém-fabricados, encontrei apenas um homem com cerca de 40 anos. Ele estava sentado em uma mesa, musculoso e abatido, esperando as pessoas se reunirem para aconselhamento. Uma cabeça grande, braços fortes, punhos pesados, estatura média. Era Konstantin Pankow, presidente da Guarda da Consciência Nacional. Eu me apresentei dizendo a ele que eu era estudante e que gostaria de ser admitido como soldado da guarda. Ele me aceitou. Eu assisti ao aconselhamento. Chegaram cerca de 20 pessoas, um tipógrafo, um voinesco, um estudante, cerca de 4 mecânicos da RMS, cerca de 2 da ferrovia, vários comerciantes e trabalhadores, o advogado Victor Clemesco e um padre. Várias questões foram discutidas em conexão com o desenvolvimento e progresso do movimento comunista em várias fábricas e bairros, e em seguida, problemas com a organização da guarda.
A partir daquela noite, meu caminho foi bifurcado. Metade na luta na universidade e metade com Constantin Panko entre os trabalhadores. Eu me vinculei à alma desse homem e permaneci com ele, sob sua liderança, o tempo todo, até que a organização se dissolvesse. Constantin Panko, cujo nome estava nos lábios de todos os iasianos nos dois campos, proferido esperançosamente pelos romenos, horrorizado pelos outros, não era um intelectual. Ele era comerciante, encanador e eletricista. Ele nunca foi além de 4 séries primárias. Ele tinha uma mente clara e decidida, que enriquecera sozinho com conhecimento suficiente. Durante 20 anos, ele estava lidando com problemas trabalhistas. Por muitos anos, ele foi presidente do sindicato metalúrgico. Ele era um orador de primeira classe. Na tribuna, na frente da multidão, ele foi impressionante. Ele tinha uma alma e uma consciência claramente romena. Ele amava seu país, seu exército, o rei. Um bom cristão, ele tinha a musculatura de um lutador de circo e uma força verdadeiramente hércula. O povo de Iassi o conhecia lá há muito tempo. Antes da guerra, chegou a Iassi um circo que realizava shows de luta. Havia entre os combatentes homens de todas as nações, húngaros, turcos, romenos, russos, etc. Em uma das noites, quando um sozinho derrotou todos os outros lutadores, dentre os espectadores, um cidadão se levantou pedindo para lutar contra o vencedor. Ele foi autorizado. Ele se despiu e a luta começou. Em 2 minutos, o húngaro foi derrotado. O romeno, que havia superado a admiração da multidão, era Constantin Panko. Foi por isso que, quando o chamado de Panko para a batalha apareceu pela primeira vez nas ruas de Iassi, o mundo, que tem o culto à força, o recebeu com confiança. Seu esforço durou 1 ano, aumentando à medida que a ameaça bolchevique crescia e depois diminuindo à medida que diminuía. No início foram realizadas pequenas reuniões, depois comícios que atingiram 5, 6 e até 10 mil pessoas. Ocorreram semanalmente durante o período crítico. Elas aconteciam no Salão Príncipe Mircea e às vezes até na Praça Oniri. Entre aqueles que adotaram a palavra comum, eu estava. Então eu aprendi a falar na frente de uma multidão. É inegável que a Guarda da Consciência Nacional elevou, em um momento crítico, a consciência nacional dos romenos em um ponto de importância como o de Iassi e a colocou como barreira diante de uma onda comunista. Esta atividade não se limitou apenas a Iassi, também fomos a outras cidades. Então o jornal Constinta, publicado regularmente, penetrou com seu grito de alarme em quase todas as cidades da Moldávia e da Bessarábia. No campo de ação, os confrontos entre os dois campos, confrontos inerentes, sangrentos, eram quase diários. Deles, saímos com mais lesões. Essa situação tensa durou até a primavera, após 2 grandes vitórias para o nosso lado. O poder ofensivo dos adversários foi bastante reduzido. A ocupação da agência de monopólios do Estado pela Guarda da Consciência Nacional. Foi no dia 10 ou 11 de fevereiro de 1920. Por 2 semanas, houve uma conversa sobre uma greve geral em todo o país. A batalha decisiva estava se aproximando. Ao meio-dia, havia rumores na cidade de Kinreg, onde cerca de 1000 trabalhadores estavam empregados, que a greve foi declarada. A bandeira vermelha foi hasteada, as pinturas do rei foram retiradas e destruídas, e foram substituídas por fotografias de Karl Marx, Trotsky e Rakowski. Nosso pessoal foi espancado, os mecânicos, membros da guarda, feridos. Às 13 horas, cerca de 100 de nós se reuniram em nossa sede. O que fazer? Panko presidiu a discussão. Havia 2 opiniões. Alguns alegaram que deveríamos enviar telegramas para o governo, solicitando intervenção militar. Minha opinião era que os presentes deveriam ir para a Reg e derrubar a bandeira vermelha a qualquer risco. Meu ponto de vista foi acordado. Pegamos nossa bandeira e, às 13 horas, liderados por Panko, começamos a marchar em Lapunesno e Pacurari, cantando Desteaptate Romane. Perto da fábrica, na rua, separamos vários grupos de comunistas. Entramos no pátio da fábrica. Entramos no prédio. Eu carrego a bandeira até o telhado e a coloco. E é aí que eu começo a falar. Os militares apareceram e ocuparam a fábrica. Recuamos cantando. Não retornamos à nossa sede. Pensamos,
Nossa rápida incursão foi boa. As notícias de nossas atitudes passarão pela cidade como um raio. No entanto, a greve continuou. Os militares só podiam defender a bandeira, não podiam colocar a fábrica em movimento. O que era para ser feito? Ocorreu-nos uma ideia de procurar trabalhadores na cidade para abrir a fábrica. Em 3 dias, 400 novos trabalhadores, reunidos de todos os bairros de Assi, entraram na fábrica. E começou a funcionar. A greve falhou. 2 semanas depois, metade dos grevistas estavam sendo repreendidos no trabalho. Nossa vitória foi ótima. O primeiro passo em direção à greve geral foi rejeitado. Os planos do consórcio judeu-comunista começaram a ser desmantelados. Nossa ação teve um eco retumbante nas fileiras rumenas, elevando-se o moral.